no Twitter dele, obrigado por respeitar aquele meu momento em Londres, né? Uma mensagem aberta, né? E assim, foi assim, muito legal porque eu vi que eu fiz a coisa certa, né? Outras pessoas poderiam ter se aproveitado desse momento e fotografar ele chorando, ele lá num canto, eu não fiz, mas eu tive o meu momento que, na verdade, ele abriu a bandeira para eu fotografar, né? E eu acho que isso não tem preço, né, cara? Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Essa semana, na segunda-feira, eu soltei o segundo episódio da série especial Brasileiros no Tour de France, com o Mauro Ribeiro. O primeiro episódio foi na semana anterior, com o Renan Ferraro, e agora na próxima semana, edição dupla com o Luciano Pagliarini na segunda-feira, e o quarto brasileiro a participar do Tour de France, o nosso querido Murilo Fischer, que se aposentou agora no ano passado, então ele é o mais recente aí de todos. Eu procurei seguir essa sequência cronológica. Então, se você não ouviu, vai lá e ouça. Se você tem interesse em conhecer mais algum desses ciclistas, vai lá e confere o episódio da série especial Endorfina Brasileiros no Tour de France. Bom, meu convidado de hoje, Fernanda Paradiso, uma amiga aí de longa data, trabalhamos juntos no Pão de Açúcar aí por muitos anos, e ela é conhecida aí de muitos de vocês por fotografar triatlons e corridas pelo Brasil e pelo mundo afora, e eu resolvi chamá-la para a gente, além dela ter uma história legal, um envolvimento pessoal com a corrida, e ela conta isso aqui também, como é que ela começou, como é que foi o relacionamento dela, como é que é o relacionamento dela com Vanderlei de Oliveira, que em breve também vai estar aqui conosco, um cara que foi precursor das assessorias esportivas no Brasil, um técnico aí de muita qualidade e bem conhecido aí de todos. Enfim, ela conta aí como é que foi esse começo com o Vanderlei e como é que ela ingressou de uma maneira meio sem querer na fotografia. Ela é jornalista e fotógrafa, ela começou cobrindo corrida e depois ela foi mudando aí evoluindo, vamos dizer assim, caminhando para cobrir também triatlon. Então, uma conversa legal. Ela fala do relacionamento dela com os atletas, principalmente com os atletas de ponta, né? Ela fala dessa relação de confiança que o fotógrafo tem que ter se ele quiser ter momentos especiais, se ele quiser ter o respeito também do atleta, uma relação bem legal. Ela conta, enfim, essa trajetória desde o comecinho, ainda era, como ela diz aí, fotografia de papel, né, que era fotografia que você fotografa e depois você vai revelar, até os dias de hoje, né, com todos os avanços. Ela, uma fotógrafa que teve suas fotos escolhidas para uma exposição especialíssima na Maratona de Nova York. Ela teve 3 ou 4 fotos escolhidas para essa exposição exclusiva de fotos que retratam a Maratona de Nova York. Ela teve em quase todas as maratonas das Majors, está tentando fechar aí agora as Majors. Ela acabou de chegar quando a gente gravou esse episódio de Londres.
e ela está planejando lançar um livro aí em breve, que também vai ser divulgado aqui para vocês através do Endorfina. Enfim, ela tem uma relação bem legal aí com muitos atletas que vocês conhecem, e ela dá um panorama geral aí sobre a carreira e a vida de um fotógrafo e jornalista profissional especializado em esportes, que, é claro, não é uma das coisas mais fáceis num país como o nosso, se você não vai fotografar futebol. Então, espero que vocês gostem, uma conversa bem legal. Bons treinos, bom final de semana a todos vocês, e na segunda-feira, terceiro episódio da série especial Brasileiros no Tour de France, com o meu amigo também, Luciano Pagliarini. Um grande abraço e até a próxima! Recebo hoje a jornalista e fotógrafa Fernanda Paradiso. Filha de uma pedagoga, passou grande parte da sua infância e adolescência na escola. Por conta disso, sempre teve muito contato com atividades artísticas. Música, artes, desenho, pintura. Em paralelo, praticou aqueles esportes chamados, entre aspas, de escola, como judô, handebol, basquete, vôlei. Este último levou mais a sério e, federada, chegou a competir alguns anos. Aos 14, perdeu o interesse nas competições, mas nunca o contato com os esportes. Inspirada pelos pais que tocavam piano e pelos irmãos que tocavam violão, chegou a participar de uma banda de música instrumental, também ao piano. Antes dos 17, já ingressara na faculdade de jornalismo e, aos 19, esta palmeirense entrou na faculdade de letras. A agenda, obviamente apertada, afastou da música. Então, já trabalhando como revisora da revista Boa Forma, da editora Abril, foi chamada para fazer uma matéria sobre a corrida. Sua vida desde então nunca mais seria a mesma. Para a reportagem, conheceu o grande técnico e mestre em corrida, Vanderlei de Oliveira, que seria um fator determinante no seu ingresso no mundo das maratonas, como corredor e jornalista. Com vocês, uma das fotógrafas de maratona, corrida e triatlon mais reconhecidas do Brasil, fluente em latim e especialista em detectar erros de português nas redes sociais, minha amiga Fernanda Paradiso. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Michel. Obrigada por me convidar para participar do Endorfina. É um prazer e vamos lá, vamos conversar. Joia, a gente está gravando esse episódio hoje numa terça-feira. Você acabou de chegar da Maratona de Londres, você chegou hoje de manhã. Eu agradeço aí por ter encaixado um espaço para o Endorfina na tua agenda. Me conta aí rapidamente como é que foi a viagem, como é que foi a cobertura aí da prova, havia expectativa aí de quebra de recorde, né? Como muitas provas, 40 mil pessoas largaram e tal. Conta um pouquinho aí como é que foi a tua experiência nesse final de semana. Então, essa foi a segunda vez que eu cobri a Maratona de Londres. Eu já tinha feito a cobertura em 2012, quando eu fui fazer um trabalho para Nike. O Marilson foi tentar bater o recorde sul-americano, né? Era véspera de Jogos Olímpicos lá. Então, assim, eu tive uma experiência só de linha de chegada lá, porque eu tinha que tirar a foto do Marilson. E esse ano, na verdade, eu fiquei solta, fui pro percurso, fez sol pra caramba, então, assim, foi uma prova linda, maravilhosa, mas quem correu sofreu pra caramba. Existia a expectativa de quebra de recorde, não aconteceu até por conta da temperatura, mas a prova foi sensacional. E consegui tirar várias fotos, assim, foi bem bacana, cara. Que joia. É verdade que o japonês Yuri Kawauchi estava lá? Não vi. Ah, então deve ter sido um boato aí da internet que eu ouvi, porque ele teria sido uma celebridade, né? Ganhou Boston faz, sei lá, 10 dias e tá em Londres, né? Bom, dessa vez, na verdade, eu acabei não acompanhando os atletas de elite, então se estava lá, na verdade, eu não fiquei sabendo, entendeu? Tá certo. Bom, aliás, por falar no Yuri, o que você tem a dizer aí? Eu sei que tem uma experiência grande em fotografar maratonas, em fotografar os atletas de elite. Qual a sua opinião pessoal aí a respeito da vitória do Yuri? Todo mundo dizendo que ele é amador e tal, mas acho que não é muito bem essa história, né? A minha opinião é essa mesmo. Você pega o currículo dele e você vê que ele já ganhou várias provas, só esse ano foi a quarta, né? Então. E um cara que tem 2:08
na maratona, né? Pois é. Tudo bem, o cara não tem patrocínio, mas até aí chamar o cara de amador é meio... Acho que foi um exagero da mídia, né? Eu Ter cobri uma colocado vez... manchetes dizendo que um amador vence a maratona de Boston, né? Exatamente. Esse cara, na verdade, ele é uma celebridade, né? Eu fui numa maratona de Nova York e ele era um dos caras um dos atletas que foram selecionados para participar da coletiva, né? Então, assim... eu Ele é convidado para as provas, né? Convidado para as provas, exatamente pela quantidade de provas que ele faz ao longo do ano e com regularidade, né? Claro. Com tempos bons, na verdade, né? E esse trabalho dele aí também deve ser um trabalho bem relaxado para ele poder conseguir treinar e viajar. Tudo bem que dizem que ele não treina muito nas matérias, mas para o cara poder se ausentar tantas vezes assim por ano, por mais que seja 4, 5 dias, o cara tem que ter umas férias estendidas ou um trabalho mais relaxado, né? Exatamente. Bom, exatamente. Legal. Vamos começar aí do começo. Fernanda, como é que foi essa tua infância aí, né? Eu disse aqui na introdução, pelo que você me contou, que você passou a infância aí na escola por conta da tua mãe, que era pedagoga e tal. Cara, normalmente as pessoas não gostam de escola, né? A gente tem memórias boas, mas... A gente tem as memórias boas quando elas já passaram. Na hora a pessoa não curte muito a escola e tal. Como é que foi tua infância? Foi uma infância sofrida por ter passado tanto tempo na escola? Na verdade, não foi sofrida, porque eu acabei, assim, eu e os meus irmãos, na verdade, a gente gostava de participar disso, porque minha mãe, na verdade, montou uma escola de educação infantil e no começo a gente morava na casa, né? Então a gente tinha muito contato com livro, eu tive contato com livro muito cedo, livro de historinha, tudo, e aí eu convivi praticamente até os 12, 14 anos nessa escola da minha mãe e ligada a esse tipo de coisa, né, a educação, a trabalho de arte, essas coisas. Você trabalhava e estudava trabalhava assim, entre aspas, ajudando a tua mãe, Exato. E você estudava nessa mesma escola, né? Eu cheguei a estudar até o primeiro ano, porque era uma escola de educação infantil, minha mãe chegou a abrir o primeiro grau, mas aí eu estudei só no primeiro ano, e daí ela fechou e deixou só a educação infantil mesmo, então, na verdade, eu acabei indo estudar no Objetivo, né, primeiro no Objetivo Júnior de Pinheiros, depois eu fui para Paulista, mas eu, às tardes, assim, quando eu não estava no São Paulo, que eu sou palmeirense, mas sou sócia de São Paulo, porque eu moro perto de São Paulo, eu jogava vôlei, praticava esporte lá num período, né, e dos dias que eu não ia lá, eu sempre ajudava minha mãe, né? Então, na verdade, a minha vida foi meio que escola, São Paulo praticando esporte e ajudando minha mãe aí na escola. Bacana. A escola ainda existe? Não. Minha mãe manteve 30 anos, aí depois ela se aposentou e hoje ela é aposentada. Bacana. Bom, desde essa época também, como eu disse agora na introdução, você foi tendo contato com os esportes como normalmente uma pessoa aí de classe média, média alta consegue ter, felizmente e infelizmente no Brasil, né? Você passou pelos esportes como uma criança normal ou você, né, nesse contato com o vôlei que você chegou a jogar e competir federado e tal, Campeonato Paulista, estadual, você percebeu assim que você tinha uma ligação com o esporte? Na verdade, assim, eu joguei vôlei durante um tempo, meus irmãos jogavam basquete, a gente ia muito assistir os jogos de basquete dele, e, na verdade, era um interesse comum de criança por esporte, não achava que eu tinha jeito para coisa, nada, mas eu encarava na boa, né? O teu condicionamento físico era na média, mediana, ou era acima ou abaixo das tuas colegas, dos teus amigos aí nessa época, você lembra? Eu lembro. Então, uma coisa que me marcou muito era um teste de Cooper que a gente fazia e que eu tinha facilidade de correr. Eu não sentia, as meninas, na verdade, cansavam rapidamente e eu ia num ritmo um pouquinho mais lento. Eu já tinha, acho que, essa consciência, né? De um pouquinho mais lento você consegue
correr por mais tempo, né? Isso, Essa porque coisa. quando você é criança, só tem duas velocidades, né? A parada e a voando, né? Eu lembro que eu tinha essa noção, desde pequeno eu tinha essa noção, na verdade, que não era uma dificuldade para mim. Ninguém gostava de correr, na verdade, para mim era normal. Não é que eu gostasse, mas também para mim era uma coisa normal. Entendeu? Legal. E quando que você teve um contato, o primeiro contato com a corrida? Porque você também me disse que você já corria na redação da Abril, da Boa Forma, você já corria e por isso que te escalaram aí de redatora para fazer a matéria, né? De onde que veio o teu início com a corrida, né? Naquela época que eu imagino que foi a mesma época que eu comecei, que a São Silvestre era o ápice e quase não havia provas, né? Quase não havia corridas de rua, assim, acessíveis para você, né? Exatamente. Eu comecei a correr, na verdade, em 92, 93, não me recordo direito, na verdade, eu via meu irmão sair, tipo, 6 horas da manhã, meu irmão corria 1 hora por dia, todo dia, né? Ele saía às 6 horas da manhã e voltava. E aí eu comecei a falar, acho que eu vou começar a fazer isso daí que deve ser legal, né? Ele voltava todo inspirado, todo feliz da vida. E daí ele mesmo começou a me dar uns toques, né? E eu comecei a correr na raia da USP, e aí eu comecei a aumentar os dias e a quantidade de quilometragem, mas eu cheguei a 8 quilômetros, corria, o máximo que eu tinha corrido era 8 quilômetros, e eu não participava de prova, porque, na verdade, naquela época não tinha quase prova, né? E eu não tinha amigo de corrida, nada. Eu ia na USP, simplesmente dava minha corridinha e ia para casa, entendeu? E isso eu fiz durante uns 5 anos, mais ou menos. Direto. E aí, quando eu trabalhava na Boa Forma e pintou a possibilidade de fazer uma matéria sobre corrida, eu fui escalada para fazer a matéria justamente por já correr. Conta então como é que foi esse contato aí com a matéria, a maratona. Era uma reportagem que iria mostrar a preparação das pessoas para correr uma maratona, a Maratona de Nova York, que aí sim já era famosa nessa época, né? E o teu contato com o Vanderlei? Tá. Bom, eu trabalhava na revista Boa Forma, né? Eu era revisora de texto e porque queria uma oportunidade para escrever, entendeu? E aí a Boa Forma queria tentar fazer uma revista direcionada aos homens. Eu acho que você até lembra disso, porque acho que você participou de uma matéria de esteira, testando esteira, não foi você? Eu não me recordo. Qual era o nome da revista? Boa Forma Homem. Pode até ter sido. Mas... Boa Forma, acho que foi na primeira ou segunda edição. Então, eles iam fazer essa Boa Forma Homem, e aí, como eu queria uma oportunidade para escrever, eu era revisora, queria uma oportunidade para escrever, eles falaram, bom, já que você corre, a gente tá te dando essa oportunidade. Tem um grupo aí de corrida, que o pessoal tá começando, tá indo para Nova York, vai um monte de empresário e tal, e tem um cara que leva o Abílio Diniz e tal, a gente quer que você entreviste ele e ele dê 6 meses de treinamento para quem quiser fazer uma maratona, no caso a Maratona de Nova York. E a ideia era a revista publicar, a planilha para o leitor que quisesse seguir. Exatamente. E não era você, como jornalista, tá fazendo uma reportagem também sendo objeto da reportagem? Essa matéria ainda não. Matéria ainda não. Então, na verdade, eu fui falar com o Vanderlei, e o Vanderlei indicou também uma equipe multidisciplinar para tipo, um fisiologista, um ortopedista, um nutricionista, para poder participar também, porque a gente ia fazer uma matéria de 6 páginas, uma matéria completa, que não era só uma planilha de treino, né? Era, na verdade, todo o treinamento em si, tudo que envolve o treinamento, né? Claro. Na época era o Dr. Turíbio, o Dr. Renato Lotufo, o Tonhão, o Dr. Antônio Maciel de Castro, não lembro quem que era nutricionista, mas era uma equipe bem fera, assim, né? Aí eu fui entrevistar as pessoas, né? Era a minha primeira grande matéria, né, que eu ia fazer. Eu fui entrevistar as pessoas, conheci o Vanderlei, e daí o Vanderlei me convidou, como eu já corria, ele me convidou para treinar com o grupo. Excelente, né? Ele falou, você quer escrever sobre corrida? Então vem treinar para ver o que é treinar, né? Na verdade. Aí eu comecei, enquanto ele estava me dando todo o material para eu fazer a matéria, eu já estava treinando com o grupo, né? Mas eu achei, sim, isso vai terminar. A hora que eu
terminar de terminar a matéria, eu vou parar de treinar com ele e beleza, né? Aí ele me convidou para continuar a treinar com ele e para lançar um desafio na revista a gente tinha mais ou menos uns 8 meses para a Maratona de Nova York, isso era em fevereiro, mais ou menos, né? Ele falou, eu te treino para você fazer a Maratona de Nova York e você relata na revista. Aí eu levei a proposta dele para a redação, eles aceitaram, fizeram um acordo na época com o Armando Girello, da Chamonix, né? Ele acabou dando a passagem, a hospedagem, tudo. A mesma equipe, essa equipe multidisciplinar que eu usei na minha matéria acabou me atendendo também. E aí eu fiz a maratona, né, e relatei na edição de dezembro, né, a maratona foi em novembro, na edição de dezembro de 1997, toda essa minha experiência de treino e de participação na maratona. Né, na revista você sabe se isso se essa foi porque isso hoje em dia é bem mais comum, né, Fernanda? Muito comum, muito comum. Você sabe dizer se esse foi o primeiro registro em mídia impressa de um jornalista participando assim ativamente da matéria correndo uma maratona? Maratona, eu acredito que sim, mas já havia uma matéria, uma participação na São Silvestre, que era o César Augusto. Lembra do César Augusto, da Globo? Claro, claro. Ele treinou a São Silvestre, foi o Vanderlei que treinou ele para correr a São Silvestre, e na verdade escolheram o Vanderlei exatamente por conta dessa matéria, né? E o Vanderlei tinha treinado o Neto também, que era jogador do Corinthians, que eles queriam botar o Neto em forma para correr a São Silvestre, e ele também correu e relatou, né? Ah, bacana. Mas na maratona eu acredito que eu fui a primeira. Legal, isso com certeza já era uma ideia e uma iniciativa muito legal do Vanderlei de estar espalhando, democratizando e tornando a corrida menos, vamos dizer assim, burocrática e mais conhecida do grande público, né? Exatamente, exatamente. E naquela época, assim, em 97, já tinha um movimento grande dessa coisa de querer correr maratona. Eu lembro que a gente já tinha ido nessa época num grupo de umas 60 pessoas, 70 pessoas, né? Estou falando do grupo do Pão de Açúcar, que o Pão de Açúcar já levava os funcionários, já levava a diretoria, o Abílio foi, entendeu? Já era, a gente está falando de 97, mas já era... Era os primórdios aí do GPA Clube, enfim. Exatamente, né? Exatamente. E foi quando surgiu aí toda essa paixão, ou quando essa paixão do Abílio, da família e tal, se concretizou através das maratonas. Principalmente a Maratona de Nova York, que era a maratona mais famosa naquela época, ou a única que as pessoas, de uma maneira geral, conheciam. Exato. E era o sonho de consumo de 10 entre 10 corredores, porque a maratona naquela época era uma coisa muito mais mistificada, era uma coisa muito mais encantada no sentido mesmo real da palavra do que é hoje, né? Com todas as outras modalidades e as outras provas e todo quanto é tipo de esporte hoje mais na mídia do que naquela época, né? Eu lembro muito bem que maratona naquela época era uma coisa realmente surreal. Ironman, então, era algo que as pessoas desacreditavam que você tinha condição de fazer, né? E era uma coisa muito louca, porque tudo bem, eu estava treinando, eu estava em contato com as pessoas que faziam, que já tinham feito maratona, eu não tinha dúvida que eu ia terminar. O fato, a grande questão era terminar em quanto tempo, né? Mas assim, as pessoas que não tinham noção, elas tinham essa dúvida, será que ela vai terminar? Né? Até minha mãe, minha família, claro, na redação as pessoas colocavam em dúvida, assim, né? Porque na verdade não era uma coisa muito divulgada, né? Mas foi... Bom, vocês estavam, através também da Boa Forma, tentando colocar isso na mídia, enfim, né? Estavam tentando ajudar aí nesse trabalho que hoje já virou carne de vaca, lugar comum, Exatamente. Eu fiz um teste de lactato, foi uma coisa assim até interessante. Eu lembro que eu fiz um teste de lactato e o Dr. Lotufo falou 3,50 na maratona. Eu fiz 3,49.
Uau, que legal, cara. Foi uma coisa muito louca, né? Caramba, Em cima, assim, o Renato Lotufo, o o Turíbio, aliás, Renato. essa equipe, né, é equipe de Sensacional. ponta até hoje, né? Sensacional. E tinha, na verdade, eu falei do meu caso, falei do César Augusto, falei do Neto, mas o Edgar Freire já tinha participado de um projeto, não era um jornalista, né, mas já tinha participado de um projeto antes de tentar correr, uma pessoa acima de 60 anos, tentar correr uma maratona 65, acho, 65 na época. Tentar correr uma maratona abaixo de 4, né? Então já tinha tido um projeto antes que foi que saiu no Globo, saiu em vários jornais, assim, saiu até acho que até na televisão saiu, né? Ah, também. Que bacana. É. Legal. Bom, aí a gente está falando da Fernanda, que era revisora, formada em letras, jornalismo e tal. Aliás, você achou que nunca fosse trabalhar com jornalismo, né? Você contou para mim aí também. Exato. Depois você acabou mordendo a língua e acabou voltando aí, ou se fixando no jornalismo. E a fotografia, quando é que ela surge e como é que ela se mescla aí com essa tua história? Na primeira reportagem rolou alguma coisa ou não? Nada. Na verdade, eu estava parada de fotografia nessa época, né? Porque, na verdade, eu comecei a fotografar muito cedo. Eu lembro, eu estudava no Colégio Objetivo e eu pegava a 9 de julho. Minha mãe ia buscar a gente no colégio e a gente passava na 9 de julho e tinha uma escola que chamava Esporte e Ação de Fotografia. Eu tinha 14 anos. Né? E eu falava para minha mãe, eu quero fazer um curso de fotografia aqui, né? E aí um dia eu fiz minha mãe parar lá e daí minha mãe fez a matrícula num curso de fotografia que era um curso aos sábados, né? Um curso de 1 ou 2 meses ao sábado. Eu lembro que eu fui na cidade, no centro da cidade com meu avô me deu uma máquina já bacana na época. E aí começou a fotografia, na verdade. Eu comecei cedo, né? Comecei com 14. Eu lembro que eu era mais nova do grupo, né? E você tinha o hábito de sair fotografando ou foi só uma moda temporária depois do curso e tal? Depois você acabou encostando a máquina? Eu tinha o hábito, porque o fato de minha mãe ter escola, na verdade, eu comecei a fotografar criança. Né? E aí eu comecei a fazer book de criança, fotografava as festas de criança, e aí também foi uma forma de eu começar a ganhar dinheiro. Uau, interessante, que legal. Muito cedo, né? Então, assim, era, na verdade, surgiu essa oportunidade, né? Eu tinha feito curso e tal, e aí eu, enquanto minha mãe teve escola, eu fotografei as festas, fiz book, fazia lembrancinha de Natal, de Dia das Mães, tudo com fotografia, né? Depois que eu fiz o curso de fotografia, meu avô me deu um laboratório fotográfico preto e branco, né? Uau! Então eu revelava muita coisa em casa, né? Aí depois que minha mãe vendeu a escola, eu parei de fotografar. Eu lembro que a situação financeira ficou um pouquinho difícil. Eu já estava fazendo faculdade de jornalismo e eu vendi equipamento. Vendi equipamento fotográfico, vendi o equipamento que eu tinha para revelar, eu vendi tudo. Depois eu só tive contato novamente quando eu fui trabalhar, que a gente não falou ainda, que eu fui trabalhar no Pão de Açúcar, né? Bom, então vamos para essa parte aí que também interessa para a gente abordar aí tanto o teu lado de corredora quanto o teu lado jornalista e fotógrafo. Você participou dessa matéria da revista Boa Forma, ela acabou sendo publicada. Acabou sendo publicada na edição de dezembro de 1997 da Boa Forma. Da Boa Forma Homem. Exatamente. Joia, aí você conheceu o Vanderlei, começou a treinar com ele, aí você correu a maratona, foi super legal, fez um tempão, né? 3h49. Não tinha chip na época, né? Era na base da senha. Bom, mas tá valendo. Tá valendo. Naquela época a gente nem ficava, né? Exatamente, né? Enfim, e você não levou o teu Garmin, né? Pra medir se estava certo ou não. Né? Quem que sonhava com isso, hein, cara? Assim, a gente vive numa época que, pelo amor de Deus, a gente tem uma sorte tremenda, porque assim, você sonhar que a gente consegue conversar com alguém pelo Skype ou pelo WhatsApp, vendo a pessoa no telefone celular, e você corre uma maratona ou qualquer lugar que você queira, né? Vai correndo em Ibirapuera na USP, você não precisa mais ficar preocupado com a marcação no chão, ou o que um diz que tem, que foi lá de carro, né? É muito bacana. Mas bom, e aí, quando é que surge então aí o Pão de Açúcar? Essa época o Vanderlei não estava ainda no Pão de Açúcar, ele estava com o Abílio.
Não, o Vanderlei já tinha criado o Pão de Açúcar Clube. Ah, já tinha criado em 97. Já tinha criado em 97, eles já levavam os funcionários, já tinham treinamento. Ah, legal, tá certo, eu confundi, isso. E eu, na verdade, eu treinava na estrutura do Pão de Açúcar, ali. Continuei treinando lá e trabalhando na boa forma. Na boa forma, exatamente. Aí o Vanderlei falou, assim, quando eu terminei, inclusive na matéria da Boa Forma, essa matéria de 97, que eu descrevo a participação na maratona, eu até falo que eu já tinha marcado minha próxima maratona, né, que era a participação na Maratona de Paris, que seria em abril de 98, eu já queria mais, né, e aí o Vanderlei me colocou para treinar, né, falou, vamos treinar, né, só que assim, eu não tinha condição financeira nenhuma de bancar uma viagem para Paris, na época, né, nessa época minha mãe, na verdade, já estava fechando a escola, já não tinha mais, então assim, as coisas já eram um pouquinho mais complicadas, né, e aí ele falou, não, vai treinando que a gente vai ver o que vai acontecer, eu vou tentar, vamos ver se vou tentar alguma coisa, né. E aí, na verdade, surgiu um convite do próprio Pão de Açúcar, na verdade. Mesmo não trabalhando no Pão de Açúcar ainda, surgiu um convite do Pão de Açúcar para eu ir para Paris, para eu correr Paris, porque eles iam com um grupo e, na verdade, eles me convidaram para ir junto e correr a matéria, né? Correr a prova, né? Eu até perguntei, mas o que eu tenho que dar em troca, né? Aí o Vanderlei falou, não precisa nada, é só é só ir lá e representar o Brasil e o Pão de Açúcar. Um agradecimento, na verdade, porque, na verdade, de uma certa forma, eu acabei também dando uma certa ênfase nessa história do PA Clube e tal, né? Entendi. Então, na verdade, eu acabei treinando, na verdade, eu soube uma semana antes que a passagem foi uma coisa louca, assim, né? E o Vanderlei tem isso aí, não desiste, treina. E eu lembro que a maratona de São Paulo era no mesmo dia da maratona de Paris, e ele falou assim, e eu falei para mim, se eu não for para Paris, eu vou correr São Paulo. E ele falou, esquece isso, você não vai correr São Paulo, não, você vai correr Paris. Né? Bacana, meu. Ele já sabia e não queria te contar, né? Exatamente. E aí eu fui para Paris. Você só corria maratona nessa época? A tua primeira prova, assim, foi uma maratona ou você chegou aí nessa preparação com o Vanderlei, provavelmente fazendo provas mais curtas aqui na cidade? Então, até antes de treinar com o Vanderlei, eu nunca tinha participado de corrida, nem sabia como é que era, né? E daí, quando eu comecei a treinar com ele, eu comecei a participar de provas, entendeu? Aí fiz prova eu lembro, a primeira prova foi uma prova de 6 quilômetros na USP, uma etapa da Corpore, né? Fiz Tribuna de Santos e corri uma meia maratona, né? Fez a preparação certinha, né? Fiz a preparação, claro, com aquelas provas que a gente faz, né? Não muito exagero e eu nunca tinha corrido uma São Silvestre, né? Fui correr a São Silvestre depois que eu fiz a maratona de Nova York, na verdade. E numa época que a São Silvestre já tinha passado para ser de dia, né? Exatamente. Foi em 97, foi o ano que o Iserben ganhou, na verdade. Isso, isso. E aí depois veio a maratona de Paris em abril. Né? E você já, assim, você já estava tendo essa percepção de que o negócio era tão legal que você ia seguir correndo, independente de qualquer outra coisa? Ou foi uma coisa que você nem percebeu à medida que os anos foram passando, você continuou correndo? Não, na verdade, quando eu estava treinando para Nova York, eu já tinha essa percepção. Putz, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, né? E as maratonas sempre foram mais, assim, mais marcantes para você? Você sempre teve essa fixação pelas maratonas? No começo, sim, eu odiava a meia. Porque não acertava o ritmo, né? Porque quebrava e não acertava o ritmo. Claro. Não, e desde criança você disse que você já tinha essa noção de ir mais devagar no teste de Cooper para conseguir terminar melhor, né? Tanto é que minha maratona de Nova York, eu fiz a primeira metade a 1h58, segunda metade 1h51. Né? Foi progressivo parabéns, total, que legal. Total. Progressivo total, né? Legal. Então, assim, a experiência foi boa, porque essa sensação de você terminar forte uma prova, né? É uma delícia. Ainda mais uma maratona, né? A maratona tem
tem a dificuldade, tem toda essa história da mística, e é uma prova realmente que demanda muito do ponto de vista físico e psicológico, do ponto de vista pessoal, que você tem que se dedicar muito tempo, você tem que abrir mão de muitas coisas, realmente é uma dedicação, é um feito, né? Exatamente, eu lembro assim que o Vanderlei, que eu falava, que as pessoas falavam, no 30, no 32 não adianta, você vai sentir, você vai quebrar e aí você vai carregar um urso nas costas. Todo mundo falava isso, né? E aí eu, assim, não aconteceu, né? Exato. Não aconteceu. Claro, eu corri de maneira cautelosa, né? De maneira progressiva e acabei não sentindo os 30, 32, né? E o Vanderlei falava, eu lembro que ele falava assim, não presta atenção nessas pessoas que ficam criando coisa negativa, né? Falando que a maratona tem uma hora que você vai sofrer, isso é a experiência de cada um, não tem nada a ver, né? Legal. Os ensinamentos do Vanderlei são, exato, assim, exato. São muito bacanas, né? Para quem tem oportunidade, para quem teve oportunidade. Bom, e aí a fotografia? E o Pão de Açúcar te chamou numa oportunidade lá de trabalho? O Vanderlei, na verdade, tinha uma ideia de fazer um jornal interno, né? Ah, legal. Que era um jornalzinho que a gente acabou fazendo. E aí ele me chamou, eu não tinha saído ainda da Boa Forma, né? Ele me chamou para conversar. E daí eu tinha feito um projeto e fui apresentar para o pessoal do marketing, né? Projeto. E eu lembro que a Ana Maria Diniz ela ia nessa reunião e ela acabou não indo, entendeu? E aí tinha um monte de gente de RH lá, tinha o Romero, não, o Romero também não estava, na verdade, né? Mas um monte de gente de RH e eles estavam pretendendo fazer um jornal também. Então, na verdade, eu ia competir com eles, né? Porque eles queriam fazer um jornal interno, né? Então, naquele momento, na verdade, deu uma esfriada, a coisa não rolou, né? E daí, isso logo depois que eu voltei de Paris, né? Daí, acho que a Ana Maria, às vésperas do revezamento, você vê como demorou, né? Depois, eu já tinha saído da Boa Forma, né? Porque eu já não queria mais fazer revisão e a oportunidade de escrever, na verdade, era muito, muito pouca que eu tinha, né? Então eu estava meio que procurando outras coisas, né? Tentando fazer outras coisas. E aí eu continuava a fazer freela de texto, mas assim, era muito pouca as oportunidades que eu tinha, né? É aquela coisa, né? As pessoas te veem sempre como revisora. Ninguém vai te ver E você já estava buscando a essa altura, assim, se especializar em fazer trabalhos relacionados ao esporte, ou que pintasse você estava pegando? Não, eu já tinha essa ideia de ficar mais ligado ao esporte, mas eu tinha a ideia mais do fitness, até por causa da minha experiência da Boa Forma, né? Porque eu não tinha ideia, porque a corrida, na verdade, não tinha espaço nenhum, né? Então, assim, eu não pensava a corrida não era um mercado, não era um negócio nessa época, né? A corrida era um esporte como outro qualquer, né? Exato, exato. Claro que quando surgiu a oportunidade de fazer o projeto pro Pão de Açúcar, eu falei, pô, se pintar um negócio desse, legal, porque eu vou escrever uma coisa que eu tô gostando de fazer. Claro, eu não sabia muita coisa na época, né? Eu tinha pouquíssima experiência, mas você tá do lado de uma pessoa que conhece tudo, né? Claro. E tal, e que tem uns insights legais e consegue, assim, enxergar pauta nas coisas, era muito legal, né? É uma oportunidade também que o Pão de Açúcar estava te apresentando ali, mas quando é que deu, então, afinal? Então, aí o Vanderlei foi numa reunião e encontrou a Ana Maria Diniz, né? Ana Maria Diniz, a filha do Abílio, né? E daí ela perguntou para ele, e aí, o negócio do jornal? Aí o Vanderlei falou, pô, não rolou, o pessoal do RH, tal, não sei o que lá. Daí ela perguntou, o Romero estava nessa reunião? Né? O Romero era o diretor de marketing já na época, né? Daí o Vanderlei falou, não estava, só estava o pessoal do RH. Ele falou assim, então marca uma reunião com o Romero. Aí a coisa ia andar. Aí assim, foi final de agosto, a maratona de revezamento era setembro, né? De 19, 18 de setembro, né? Sempre mais ou menos nessa data. E eu fui para uma reunião com eu, Vanderlei e o Romero. E aí o Romero, na verdade, ele tem uma visão assim absurda, né? Tinha uma visão incrível. E aí ele
pegou o boneco, na verdade, que eu fiz e falou, se eu aprovar esse orçamento, você consegue lançar para a maratona de revezamento? Eu falei, Fácil. claro. Claro, né, a oportunidade que eu tinha. Ele falou, então tá, ok. E, na verdade, comecei a trabalhar no Pão de Açúcar assim, né? Aí eu fiz esse primeiro jornal que saiu na Maratona de Revezamento de 1997, foi o ano que os portugueses vieram para cá. Sim, eu lembro. Né? E você fotografou também para esse jornal, aí você já fazia tudo? Não, só escrevia. Só escrevia. Tá. A fotografia eu tinha deixado de lado, porque eu tinha vendido equipamento entendi. E não tinha retomado com a fotografia. E tinha alguns fotógrafos, eles contratavam o Doro, algumas pessoas para fazer, assim. Para esse primeiro jornal, eu tinha material para fazer, né? Para fazer as fotos, para fazer o jornal, né? Entendi. Aí, na verdade, à medida que foi passando o tempo, eu comecei a sentir necessidade de ter foto. Claro, você já estava com a matéria, enfim, você estava já bolando na tua cabeça, era mais fácil você mesma fotografar, já que você tinha habilidade, né? Exatamente. Aí eu comprei uma câmera fotográfica. Eu falei, quer saber? Eu já vou nos eventos mesmo, eu não vou ficar dependendo de ninguém. Isso. Eu mesmo vou comprar uma câmera fotográfica, né? A situação financeira já estava melhor, porque eu também já estava com um contrato, né? Era um contrato PJ que eu tinha assinado com o Pão de Açúcar, né? E eu falei, vou investir nisso daqui e vou fotografar, né? Mas assim, minha experiência era foto de criança, né? Claro. Eu sabia, já tinham se passado aí alguns anos que você estava afastada também da fotografia, né? Exato, assim. Então, assim, e nessa época já estava começando a foto digital também, né? Mas pouquíssima gente tinha equipamento digital. Porque era muito caro. Porque era caríssimo, claro. Era muito caro, muito caro. Tá. Né? Então, assim, a gente trabalhava com câmera de papel mesmo, né? Entendi. Só que, assim, você não pode errar, né? Papel você não pode errar, você não vê o que você está fazendo. Exatamente. Então, assim, eu, sem experiência nenhuma, eu lembro que eu gastava rolos de filme, assim, que saía tudo desfocado, né? Porque tinha experiência, né? E aí tinha o fotógrafo que fazia algumas fotos pro Pão, que é o Doro, né? E aí eu comecei nos eventos eu ia e dava uma, né, ficava junto dele lá, e ele começava a me passar as coisas, né? Ó, faz assim, tal. Aí eu comecei a pegar o jeito, né? De regulagem de câmera, o que tinha que ser feito para, na verdade, as fotos saírem focadas, né? Para fotografar em movimento, né? O grande lance da foto do esporte é fotografar em movimento, eu tô errada? Exato. Porque a gente vai fotografar um amigo, a namorada, o irmão, a foto... Primeiro que você perde muitas vezes o objeto da foto, né? Que a pessoa tá passando. Exato. E depois que, cara, a foto sai toda bagunçada justamente porque a pessoa tá se mexendo. Exato. Então você tem que regular que não basta, tem gente que fala, não basta botar o esportezinho lá e fotografar no esporte. Para algumas situações basta, claro, mas nem todas, né? Bom, aí você foi pegando o gosto e foi pegando a prática, graças ao Pão de Açúcar aí também, essa oportunidade de começar a fotografar esporte. Exato. E quando é que a foto se tornou assim, não sei se você se julga mais jornalista ou mais fotógrafa, mas quando é que a foto realmente ganhou destaque no teu interesse, na tua profissão, no teu ganha-pão? Então, teve um outro ponto lá no Pão de Açúcar que, na verdade, eu acho que foi o que me abriu as portas. Tinha equipe de triatlon lá, né, que na verdade, o Pão de Açúcar tinha os principais triatletas na época, né, que era a Carla Moreno, Mariano Rata, a Sandra Soldan, a Gisele Bertucci também estava no time, os meninos eram Leandro Macedo, Juraci Moreira, Santiago, o Manzan estava na época, que era uma mais de Ironman, né, na época, e tinha alguns outros lá, Fernanda Keller também estava na equipe, e aí esse pessoal viajava para fazer algumas provas e assim, o fato de eu ser jornalista e saber fotografar, em vez de eles mandarem um assessor de imprensa para a prova, eles começaram a me mandar para as provas junto com esses atletas, o Pão de Açúcar, entendeu? Entendi.
Porque, na verdade, eu não fazia release nada, mas eu entrevistava os atletas e passava as informações para a assessoria de imprensa, e a assessoria de imprensa formatava o texto e mandava. E aí eu mandava as fotos também. Então, o que me abriu o campo, essa atuação na fotografia foi o fato de eu escrever também, de eu ser jornalista, né? Eu comecei a viajar e aí uma coisa uniu a outra, né? Na época era uma coisa mal vista pelos fotógrafos, porque eu estava tirando o emprego do fotógrafo, né? Bom. E mal vista também pelos jornalistas, porque eu estava tirando os dois lados, né? Mas hoje é comum, na verdade. Hoje é comum e tem muita gente que faz isso hoje, né? Tá certo. Mas foi assim que começou. E daí dentro do Pão de Açúcar teve um momento que o jornal acabou e a internet estava começando a surgir a página do PA Clube, que eles queriam fazer as dicas e tal, e aí eu passei para a internet, né? Passei para o site e fui trabalhar diretamente com o site, né? Mas fazendo as coberturas também. Né? Entendi que aí o teu trabalho era bem jornalístico e tinha a foto como um suporte, um agregado. Um agregado que depois, que aos poucos, na verdade, foi se tornando uma coisa grande, porque houve um momento que eles não contratavam mais fotógrafo para fazer o revezamento e eu que fazia o revezamento, né? Bacana. O revezamento, eu fazia aquelas fotos. Cansei de fazer foto de plenária, tipo Vanderlei Cordeiro de Lima ganhou, foi envolvendo os atletas lá, não sei o que lá e você... fazendo também um documentário, né, fazendo foto documental, né, não é só de cobertura esportiva. Exatamente, e jogo de cintura nisso, né, porque você sabe o que é entrar numa plenária lá e tirar uma foto do Abílio dando uma medalha, dando alguma coisa, alguma premiação pro Vanderlei, você não podia perder, né. Exatamente. Então bom, e aí você acabou se aperfeiçoando na tua técnica, nas tuas habilidades, cada vez conseguindo ter equipamentos melhores e tal. E aí a fotografia acabou se tornando uma grande parte do teu trabalho e do teu ganha-pão. Exato. Legal. E você acabou se especializando em corrida, né? Que tem a maratona dentro da corrida. Principalmente por conta das maratonas do Pão de Açúcar e das corridas, que na época também o Pão de Açúcar ainda tinha um circuito e tudo mais, né? Exato. E dos triatlons por conta da equipe de triatletas do GPA. Exatamente. E daí veio o atletismo também, uma coisa que eu não tinha experiência. Por conta também dos atletas do Pão. A equipe da BMF, né? Então, na verdade... E o ciclismo também, lembra? O Mauro Ribeiro. Lembro, claro, E eu acabei me especializando nessas áreas, né? E aí, qual que é o mais complicado de se fotografar? O mais complicado? Qual dessas modalidades é a mais complicada, por qualquer que seja a razão, seja pelo... Eu acho que o triatlon, né? Porque tem as variáveis, né? Você tem que se virar para cobrir as três modalidades, sair correndo literalmente. Exato. Né? E aí tem o feminino e o masculino. O masculino anda muito mais à frente, né? E aí a prova vai tendo um gap aí que você não consegue preencher, né? Então, e às vezes você tem que estudar muito o percurso, tipo num Ironman de Florianópolis, ver onde é que cruza aqui, aí eu posso pegar o para poder se planejar, né? Exatamente. Ou numa situação que você vai e divide o trabalho. Eu fico com o feminino e você fica com o masculino. Né? Sim, claro, Aí quando você tem um assistente ou alguém para te ajudar. Exatamente. Agora, explica aqui para o leigo, eu inclusive, né? E hoje em dia, com a proliferação das redes sociais, todo mundo hoje é fotógrafo, todo mundo hoje é gerador de conteúdo, a gente vai conversar um pouco disso também lá mais para frente. Mas assim, a gente tem a impressão que você chega lá no dia e você fala, bom, agora eu vou fotografar, começa a prova, começa o triatlon, começa a corrida, e você pega uma moto ou a bicicleta, ou sei lá, fica parada no lugar e começa a fotografar. Mas eu tenho a impressão que não deve ser muito bem assim, você deve ter algum planejamento, você deve fazer um plano para no dia da corrida você estar bem preparada para não perder os momentos, porque principalmente maratonas, ou fotografando mesmo para o próprio Pão de Açúcar, você não podia se dar o luxo de perder um momento X, Y ou Z, né? Exatamente. Como é que é essa preparação para você cobrir um evento?
Então, primeiro, assim, eu tenho que ter o que o cliente quer, né? O que é prioridade. Aí, dentro do que ele quer, eu vou saber se... Eu já tive proposta de fotografar São Silvestre, que as pessoas queriam que eu fotografasse a largada, o meio do percurso, a chegada. Não dá. Tem que ter um segundo fotógrafo, né? Então, assim, eu tento ver a prioridade de quem está pedindo as fotos, o que precisa, né? E dentro dessa prioridade, aí eu traço um plano de trabalho, né? E aí você tem que estudar percurso, você tem que estudar os atletas, né? Ver quem são os atletas legal, claro. Né? Claro que, assim, hoje em dia, como eu já conheço os atletas, já tenho uma facilidade maior, né, para saber quem são os principais, né? Se eu estou fazendo o serviço de uma determinada marca, eu vou ficar em cima do atleta da marca, claro. Né? Então eu faço um planejamento em cima disso, né? E aí você tem que tipo, uma prova de 10 quilômetros, assim, eu tenho que fazer meio do percurso, eu tenho que tomar cuidado de estar, né, eu faço às vezes o circuito caixa da HT Sports, então eu vou de moto até um certo lugar, depois eu tenho que voltar, para pegar a chegada do feminino e do masculino, né? Então, assim, eu sei que o feminino chega com 34, 35 e o masculino vai chegar com 30 minutos, mais ou menos, né? 30, claro, 29 alto, 30. Então, assim, tem que ter um certo conhecimento para poder, né? E aí, depois, se for o caso, tem que fazer meio de percurso, depois eu saio para o meio do percurso para tentar fazer, né? Aí, às vezes, saio no sentido contrário, aí depende, né? Mas tem toda uma logística. E sempre você tem que recorrer à estrutura da organização para te dar ou uma bicicleta ou uma moto, de preferência, para você se deslocar, ou depende da prova, depende do organizador, ou depende do teu... Depende da prova. Se eu estiver fazendo por organizador, em geral, eu tenho o transporte, né? Eu tenho como me locomover. Sim. Se eu não estou fazendo e eu não sou oficial, né? Aí o transporte é por minha conta. Claro, né? entendi. O ano passado eu na verdade contratei um Uber para fotografar o Ironman, né? Porque que legal. Aí eu falei, cara, quanto você quer para ficar o dia inteiro comigo? Aí ele falou lá um valor, eu falei, beleza, a gente vai até... Daí, sim, porque a ideia era fazer umas fotos paradas. Eu tava fazendo um trabalho para Auckland, na verdade. Né? Entendi. E, assim, eu não tinha moto porque eu não estava como oficial, né? Na verdade, existia a possibilidade de ter moto, mas quando você não é oficial, você tem que revezar a moto. Ah, tá certo. E entendeu? Você consegue ser oficial se você está fazendo um job, por exemplo, para Oakley, como você estava agora? Porque uma coisa é se você vai cobrir para a revista XYZ, uma coisa é se você vai fazer um trabalho particular para uma marca, por mais que a Oakley, não sei se ainda é patrocinadora, apoiadora. Às vezes, sendo patrocinador, é possível. Fica mais fácil, Fica mais fácil, né? Se, tipo, a Trisport é uma revista oficial. Isso, aí, claro, você consegue, né? Eu consigo fazer, né? Claro, conversando vou fazer um trabalho paralelo, beleza? Né? Claro, nada nas costas, né? Claro, até porque o teu trabalho vai ser divulgado depois, né? Exatamente. Então, assim, nesses casos, assim, eu consigo ter uma moto para fazer as duas coisas. E, na verdade, o que eu fizer, a Oakley é patrocinador, o que eu fizer para a Oakley, eu estou fazendo para oficial também, né? Claro, você está gerando os caras imagem que são patrocinadores, os caras que são patrocinadores da Oakley, provavelmente são os caras que vão andar na ponta também, né? Que é o Igor Amorelli, né? Então é assim, é tudo essa questão de tentar casar o que não é, dá para fazer, não dá para fazer, né? Não tem rotina, não é, Fernanda? Embora a tua rotina seja aí, nos finais de semana cobrir os eventos, cada evento é cada prova é o clima, enfim. Qual foi a maior roubada ou a maior história que você pode contar de uma cobertura que deu certo ou que não deu certo? Então, eu tive duas provas assim que eu fiquei um pouco frustrada, na verdade. Uma foi o Ironman do Havaí. Porque assim, eu fui uma vez só,
E o Ironman do Havaí sempre bateu com a Maratona de Chicago, né? E assim, as oportunidades que eu tive para ir do Ironman para o Havaí, eu fui para Chicago, né? E aí eu tive uma chance de ir para o Ironman pro Havaí, que eu acabei não indo para Chicago e pintou essa chance que eu ia correr uma prova até na Califórnia. E aí o Rodrigo da Trisport, né, falou assim para mim, pô, eu consigo você vai estar na Califórnia, eu consigo te jogar para o Havaí, te pagar a passagem para você ir, você topa? Eu vou, né, que oportunidade que eu vou ter, né? Claro, eu lembro que eu corri uma prova em San José, na Califórnia, e daí ele me pagou uma passagem para ir para Kona, né, e depois eu voltei. E experiência muito bacana, só que assim, marinheira de primeira viagem total, assim, total. Você foi fotografar, vamos dizer, credenciado oficial. Credenciado oficial para Trisport. Sim. Né? Pela Trisport. Só que assim, eu não conhecia nada da prova, né? Nada. Não sabia onde que podia acessar, entendeu? Não sabia os caminhos. Quem me ajudou um pouco lá foi o Sérgio Mello, o marido da Fernanda Keller, né? Ah, que legal. E aí ele me arrumou um lugar para ir no ônibus, no caminhão que vai que vai com o pessoal do ciclismo, né? Eu nunca tomei tanto soco, tanto empurrão na minha vida, assim, porque é uma loucura, assim, as pessoas, na hora que passa um atleta do lado lá, os caras se jogam e não tá nem aí se você é mulher ou não, e na verdade, em vários momentos, o Sérgio me protegeu ali, né. O ambiente normalmente é hostil, assim, a gente vê, né, pro público leigo ou pra maioria das pessoas que tá nos ouvindo, a gente tem essas imagens de jogo de futebol, quando o cara faz o gol e comemora, e vai lá na beira da torcida, e todos os fotógrafos correm, se amontoam, se empilham e tal. É assim mesmo em todos os esportes, inclusive nos nossos aqui, corrida, triatlon e tal? Então, na verdade, eu acho que aqui o pessoal, o fato de ser um esporte muito específico, de ser muito específico e serem sempre as mesmas pessoas, as pessoas se respeitam mais, né? Mas quando numa São Silvestre, por exemplo, que é jornalista de futebol, que é fotógrafo de futebol de outras áreas, né, que vem, aí é um pouco hostil, assim, né? Eles olham para você e falam, quem é você? Não te vejo. Eu falei assim, pô, eu tô... né? Tipo assim, porque ele não me vê no futebol, ele acha que eu tô lá... Exato. Mas eu fotografo isso há mais tempo que você, meu amigo. Né? Mas essa cobertura do Iron do Havaí deu certo ou... Então, a frustração ficou por não conseguir chegar a tempo, ver a chegada, fotografar a chegada, né? Assim, não tinha... O Rodrigo também fazia foto, eu tinha um outro cara fazendo foto, eles acabaram fazendo a chegada, mas assim, é meio frustrante você ir para o Havaí e não ver a chegada, né? Meu, dureza. Mais alguma história aí de alguma roubada? Ou... Teve a história do Solonei, né? Aliás, você podia contar isso aqui para os ouvintes, que eu achei que é uma história bem legal e aliás, isso vai puxar uma outra curiosidade que eu tenho. Quer contar aí do Solonei? Conto. Maratona de Londres, 2012. Solonei, o Marilson, eu fui para Londres, na verdade, para fazer um trabalho para a Nike, que o Marilson ia tentar o recorde sul-americano. Eu conhecia muito pouco o Solonei, na verdade, né? Conhecia porque ele surgiu assim, de repente, né? Ganhou uma prova e aí, de repente, fez acho que 2:12 numa prova, foi campeão pan-americano e em pouco tempo ele apareceu. E, assim, eu tinha visto ele poucas vezes em alguns eventos e fui fotografar Londres e o Solonei estava lá para tentar o índice olímpico. O Marilson ia tentar, ele já tinha o índice olímpico, ia tentar a vaga bater o recorde sul-americano do Ronaldo, né, do Ronaldinho. Uhum. E o Solonei estava lá e quem estava cuidando do Solonei era o Adalto, que era o técnico do Marilson. Então, a gente ficou muito junto naquela prova. Eu, o Marilson, o Adalto. Eu lembro que a Animal estava junto, que ela tinha ido correr uma prova comigo na semana anterior em Edimburgo, uma meia rock and roll, e ela foi comigo para lá. Então a gente ficou muito junto, ia almoçar. Em Londres, o hotel oficial é onde acontecem as coletivas de imprensa, e tem uma sala onde você tem todas as informações, os atletas almoçam lá, jantam lá, e eu tive esse contato assim, com o Solonei. E na prova,
Eu estava na chegada, foi a primeira vez que eu fui para aquilo que eu estava te falando, que a primeira vez que eu fui para a Maratona de Londres eu fiquei só na chegada porque eu tinha que fazer esse trabalho do Marilson. Sim. Né? E o Marilson chegou com 2:07, não conseguiu o recorde sul-americano, mas fez um baita tempo, acho que fez 2:71, alguma coisa assim, né? E eu fiquei esperando o Solaney, quer dizer, estava puxando pela internet, já via que ele já estava acima do índice, né? Ele chegou, eu fiz a foto dele, bom, ele não conseguiu o índice, daí ele foi para uma sala onde estavam os atletas, assim, e dava para eu ver ele, assim, ele estava abaixado, com a cabeça baixa, e não sei se estava chorando, nada, mas assim, estava desolado, assim, eu guardei a máquina e não tive coragem, assim, de fotografar, entendeu? Que legal. E eu tinha que pegar um depoimento dele, porque além eu trabalho para a revista Contra-Relógio, e a gente tinha um podcast na época também, Ah, que legal, da não sabia. Contra-Relógio, e aí eu tinha que pegar um depoimento dele, e eu tava assim, putz, conversar com o cara, ele tá mal, né? Mas imagina, o cara perdeu o sonho dele ali, né? Então. O sonho dele, né? E foi uma prova difícil para ele tinha que fazer acho que 2:12, ele fez 2:14, né? Ai. E ele chegou muito mal, assim, e eu lembro assim, eu guardei a máquina e parei de fotografar, né? Ainda eu tinha que pegar o depoimento e tal, falar com o Adalto, que estava cuidando dele. A hora que você achar que eu posso pegar um depoimento dele, você me dá um toque e tal. Aí chegou um momento lá que o Adalto falou, você pode falar com ele. Falei rapidinho, ele contou a história dele, né? Depois eu não vi mais, isso foi em abril, né? E depois eu não vi mais o Solaney, né? Mas eu fiquei sempre com essa impressão, assim, assim, eu não sabia se ele tinha levado a mal o fato de eu não me interessar pela história dele, né? Porque ele podia pensar, eu imaginei que ele podia pensar, quando eu ia conseguir, você me deu bola, tá? Depois que eu não consegui, você não me deu, né? Não me deu atenção, não sei o quê, né? Mas na verdade eu queria respeitar, né, o momento dele, né? Eu peguei aquele depoimento curto, usamos aquele depoimento curto no podcast e tal, e daí o Solaney foi para a Maratona de São Paulo, que foi acho que foi depois dos Jogos até. Sei. Né? Ele foi para a Maratona de São Paulo, só que ele não anunciou que ele ia para a Maratona de São Paulo, ele apareceu no percurso, né? Apareceu no percurso, ele estava inscrito, mas assim, não fez alarde, né? A marca não fez alarde, porque ele não queria, né? Eu não queria chamar a atenção justamente para ninguém cobrar, né? E o Solaney venceu a prova, né? Venceu a prova, acho que um tempasso, assim, acho que 2:12, né? Que na verdade era um tempo que dava índice para ir para os Jogos, né? E eu lembro que tava tinha pouquíssimo fotógrafo nessa prova, e eu e o Tião Moreira, nós estávamos ali na chegada, e a Globo foi tentar entrar ao vivo com ele, e eu pedi para ele atropelando, né, provavelmente. sempre. Aí eu pedi para ele levantar a bandeira, ele chegou e pediu para a Globo dar um tempo, assim, segurou, fez a pose lá para mim, pro Tião, né? Legal, cara. Com a bandeira do Brasil, levantou a bandeira do Brasil lá. E daí, na hora da entrevista coletiva, tinha um monte de gente lá, ninguém sabia o que perguntar para ele, e eu tinha toda a história dele de Londres, né? Claro. E aí, na verdade, só eu perguntava e os outros jornalistas iam no embalo, né? Tá. Né? Até porque os caras não estavam esperando ele na prova, então não fizeram a lição de casa, né? Claro. E aí ele respondeu, tá, não sei o que lá, e depois ele soltou uma mensagem no Twitter, na verdade, no Twitter dele, obrigado por respeitar aquele meu momento em Londres, né? Uma mensagem aberta, né? E assim, foi assim, muito legal, porque eu vi que eu fiz a coisa certa, né? Outras pessoas poderiam ter se aproveitado desse momento e fotografar ele chorando, ele lá num canto, eu não fiz. Mas eu tive o meu momento que, na verdade, ele abriu a bandeira para eu fotografar, né? E eu acho que isso não tem preço, né, cara? Esse reconhecimento de dois profissionais, né? Um atleta de um lado e, no caso de você, um jornalista e um fotógrafo do outro. Acho que isso é muito legal em qualquer profissão. Qualquer profissão, cara. Mas quão importante é isso na tua profissão? Você tem um relacionamento de respeito e um relacionamento de
vamos dizer assim, especial com os atletas que você está acostumado a fotografar no dia a dia da tua profissão. Quanto que isso pesa na hora de fazer uma boa foto ou na hora de conseguir um privilégio como esse que você teve, uma oportunidade como essa que você teve com o Solonei? Putz, pesa total, assim, porque são profissionais que nunca vão deixar de te atender, entendeu? Eu já fiz entrevistas, agora eu tô falando pro lado do conteúdo, o Marilson não é muito de falar. Todo mundo fala, ele não fala muito, não sei o que, não sei o que lá. Eu já fiz entrevistas com o Marilson que vários jornalistas vieram perguntar como é que você consegue tirar isso do Marilson, né? Legal. Eu acho que é uma relação de confiança que você vai conquistando, né? Na hora de você, assim, tem informações assim que o atleta te passa, e você sabe que aquilo, mesmo que o cara não fale para você isso é off, você sabe que é off, né? Entendi, Você tem que ter essa sensibilidade. Exatamente. Na verdade, você não é só um gerador de conteúdo e um trabalhador para o veículo tal, você também é um ser humano que tem que entender aquele momento, ainda mais no esporte, né? Porque exato, o esporte é uma coisa que ao mesmo tempo é um show, é um espetáculo, mas é um momento muito íntimo daquela pessoa que treinou X ou que teve a decepção Y, como você também descreveu agora no caso do Solonei em 2012, né? E isso deve ser muito legal da tua profissão, né? Você conseguir sacar que você não está só fazendo uma imagem que vai te gerar, né, uma receita no final do dia, mas que você está tirando a foto de um ser humano que está ali no momento super especial da vida dele, da carreira dele e tal. Você já passou por um momento tipo assim, cara, essa foi a foto, tipo, eu tô no lugar certo, na hora certa, com a luz certa e no evento ou com a pessoa certa? Ou você já passou por muitos desses? De fazer a imagem... vamos dizer, a imagem ideal, assim, tipo, cara, que bom que eu tava aqui nessa hora que eu me posicionei aqui, que o cara passou nesse momento que eu peguei a luz e tal, né? Às vezes você abre mão da chegada, que a chegada todo mundo faz, né? Pra fazer uma foto um pouquinho antes, e você acaba pegando um momento que as pessoas que ninguém pega, né? Porque na chegada estão todos lá esperando, né? Exato. A foto da chegada, a foto do Yuki lá cruzando a linha de chegada de Boston, se você dá um Google é o que aparece, a foto do cara que foi alguém que tirou a foto e vendeu, várias pessoas tiraram a mesma foto, né? E às vezes quando você se antecipa a uma situação, né? Que nem o Marilson, eu não estava lá na primeira vitória de 2006. Mas eu sabia que ele tinha escapado em 2006 na Primeira Avenida. Eu fui ficar na Primeira Avenida. Legal. Eu fui ficar na Primeira Avenida, só que assim, aconteceu uma coisa muito louca lá, porque eu não peguei o Marilson em 2008, isso, né? Quando ele ganhou a segunda vez. Eu não peguei o Marilson, eu não consegui pegar foto do Marilson na corrida, né? Eu fiquei... com conhecimento de corredora, eu achei, os caras vão fazer a tangente e eu tô no lugar certo aqui, né? E que nada, fizeram uma baita de uma curva aberta. Não acredito. E eu não peguei, né? Eu achei que eu ia pegar de frente, peguei de lado, ainda passou o caminhão do lado e não peguei. E aí eu não tinha informação, depois eu fui para a milha 25, eu não tinha informação de como estava a prova e tinha um marroquino, que eu não lembro o nome dele, estava na frente, o marroquino veio... o Marilson em 2006, na verdade, quando ele ganhou em 2006, ele foi considerado zebra, né? Ninguém imaginava que ele pudesse ganhar a prova de novo, né? Exato. E eu, de uma certa forma, eu também achava isso, né? Eu tinha ido em 2007 eu tinha ido correr a prova, eu não tinha... aí eu fui em 2008 para cobrir, né? 2006 eu não fui, e aí, sim, eu estava posicionada para fazer uma foto do Marilson ali, independente da posição que ele tinha. Eu não tinha, naquela época a gente não tinha essas internet que a gente tem a informação rápida, né? Isso, então, assim, eu não sabia o que estava acontecendo na prova. E surgiu aquele marroquino na minha frente, eu fiquei num lugar posicionada que, na verdade, não era o ideal, né? E surgiu ele na minha frente, eu peguei, primeiro colocado, a 800 metros do final, 800 não, uma milha do final ali, né? Uhum. Era no 25, na milha 25, na verdade. Eu abaixei a câmera, quando eu baixei a câmera eu olho, tá ele já tava passando, né? Quer se matar.
Já estava passando. Eu falei, meu, então assim, essa para mim foi uma, posso dizer, roubada? Foi. Né? Entendi. Foi uma situação assim que eu perdi a foto mas tudo bem, depois eu fiz uma baita de uma entrevista com ele, que foi divulgada para o Brasil inteiro, porque só eu de jornalista estava lá, estava a Yara, a Ochoa estava lá, mas ela correu a prova. Uhum. Eu fui na coletiva de imprensa, acabei ficando, o manager dele deixou eu ficar grudada nele, falou, você fica, você vai, porque assim, eu deixei um momento dele, todo mundo queria entrevistar o Marilson, mas todo mundo queria fazer a pergunta em inglês e ser traduzida para o português, então era aquele jogo rápido. Eu falei, tudo bem, eu vou ter meu tempo aqui, mas eu quero o meu tempo com ele, né? Aí o manager dele me colocou grudada nele, ele estava sem acompanhante, a esposa dele não tinha ido, o Adalto não tinha ido também, e aí eu fiz uma baita de uma entrevista com ele, assim, que foi divulgada para o Brasil inteiro, né? Qual A que é a Juliana estava, a oportunidade, esposa né? dele estava, eu subi com ele com ele e a Paula Radcliffe, que tinha ganhado Uau! no Empire State para tirar uma foto, cara. Uau, Assim, que bacana, hein? a prova deu tudo errado, mas na verdade o que veio depois foi muito mais gratificante, né? Você tem uma prova e um trabalho ainda dos sonhos que você que tipo é o teu sonho de consumo como fotógrafa e jornalista que você ainda não cobriu? A Maratona de Boston. É bom, então não é um sonho tão impossível, vai. Não, Tá não. faltando a oportunidade. Não, eu tinha, na verdade, eu queria muito fazer os Jogos Olímpicos, né? Eu achei que eu ia ficar de fora dos Jogos Olímpicos, eu não tinha conseguido credenciamento, mas assim, nos 45 minutos do segundo tempo, pintou uma troca de fotógrafo, aí um amigo meu que é dono de uma agência falou, você vai substituir uns gregos, você topa? Você tem onde ficar no Rio? Uau! Tô indo, cara. Caiu no colo. Caiu no colo. E eu achei que eu não ia conseguir cobrir, né, os Jogos do Rio. E acabei cobrindo os Jogos do Rio, então, na verdade... Bom, já tem uma Olimpíada, tem um Ironman. Tem uma Ironman. Queria voltar de novo para o Ironman e queria completar as Majors, né? E quando é que você tem... Já tá planejado aí Boston? Então, agora eu pretendia ir esse ano, mas aí aconteceu de pintar a possibilidade de ir para Londres profissionalmente Londres era melhor para mim. Entendi. Né? Porque ainda você tem que conciliar, não é só a sua vontade, né? Você tem que ir também aonde estão te pagando, onde tem o trabalho, exatamente, claro. Exatamente. Aí, na verdade, eu ia ter um custo para ir para Boston, que eu falei, existia a possibilidade de ir para Boston e depois voar para Londres, mas eu ia ficar muito tempo fora, ia perder trabalho aqui também, que não... Então, na verdade, esse ano eu acabei abrindo mão de Boston para ir para Londres. Né? Então, assim, pretendo completar o ano que vem, né? Vamos ver. Legal. Aí eu completo as Majors, né? Isso, aí vamos aproveitar então, falar aí desse teu... Você teve já foto exposta, né, sobre a Maratona de Londres, fala um pouquinho disso. Maratona de Nova York. Não, Maratona de Nova York, perdão, foto numa exposição em Nova York, né? Uhum. É 3 fotos, se eu não me engano, selecionadas, não foi isso? 3 fotos selecionadas, exato. E fala aí desse teu projeto aí do livro das Majors, conta um pouquinho aí primeiro dessa exposição e desse projeto bacana aí que eu tô curioso em saber. Tá. Sobre a exposição, na Maratona de Nova York, eles queriam fazer uma exposição sobre a história da Maratona de Nova York, né, ao longo dos anos, e aí eles começaram a selecionar fotógrafos que tinham trabalho das provas de vários anos para selecionar fotos, né? Então você podia mandar 12 fotos e eles poderiam ou não escolher o trabalho, e escolheram 3 fotos minhas foram selecionadas para serem expostas nessa exposição sobre a Maratona de Nova York no Museu da Cidade de Nova York. Né? Uau, que bacana, hein, Mel? Foi demais, assim, e tinha muita foto legal lá que contava a história, e, meu... E logo você teve 3 fotos escolhidas? 3 fotos escolhidas. Que legal, cara, parabéns. Onde dica. Que a gente vê essas fotos? Essas fotos estão no meu portfólio, no meu site pessoal, fernandaparadiso.com. Legal, vou colocar aqui as fotos estão lá. Nos links do post do episódio de hoje, para quem quiser ver. Manda depois para mim, para eu também divulgar aí para as pessoas que nos seguem no Endorfina BR. Mando sim. E fala do livro. O livro,
muita gente me pergunta assim, eu já cobri várias majors e muitas vezes todo mundo fala, quando você vai lançar um livro? Quando você vai lançar um livro? E na verdade, assim, quando eu completar as majors, né? Primeiro você tem que ter a foto de todas. Eu não queria fazer um livro sem ter uma das provas, né? Então, assim, eu estou esperando completar a Maratona de Boston para poder ter um material fotográfico significativo, que eu vou tentar ver se eu consigo fazer um material significativo com uma cobertura só, né? Que às vezes é difícil, né? Eu tinha Londres, mas eu não tinha material. Para mim, ter ido para Londres foi legal, porque hoje eu consegui um material bacana do percurso, da largada, de coisas que eu não vi da outra vez que eu fui, né? Então, a ideia é fazer esse livro de imagem fotográfica das 6 majors, contando a história de cada delas, né? Por meio de fotografia, né? Legal. Como é que você viabiliza um projeto desse? No ano passado, eu fiz um orçamento aí também para ver se eu, de repente, me envolvia aí com um sócio num negócio de livro aqui do triatlon e tal. Eu vi que não é tão simples e muito menos barato, né? Se ainda você quer fazer um registro fotográfico, né? Uma coisa é livro de história, né? De letras. Como é que você viabiliza isso, Fernanda? Eu imagino que embora você já tenha anos e anos de carreira, o fotógrafo de esporte aqui no Brasil não deve ser a coisa mais bem remunerada do universo, né? Então, eu imagino que você não consiga bancar isso do próprio bolso ou como um investimento para depois faturar vendendo. Como é que funciona isso? Então, eu tenho, assim, editora interessada, mas eu não sei se na hora H vai viabilizar. Porque uma saída é a editora bancar isso, arriscar tal, investir, né, e transformar isso, quem sabe, num produto. Exatamente. Mas, assim, isso se ninguém se interessar, eu vou fazer sozinha. Entendeu? Aí você vai buscar apoio e tal. Vou buscar apoio e aí eu faço poucas edições, não há problema nenhum, né? Entendi. Assim, é uma coisa pessoal, né? Uma coisa de um sonho que eu quero, né? Antes de escrever um livro e plantar uma árvore antes de morrer, você vai publicar um livro não escrito, mas fotográfico, que é super legal, né? Tua profissão. Exato. E eu acho que é bem significativo, né? Porque tem as 6 grandes maratonas, né? Tem 6 grandes maratonas e eu acho que é um produto legal. Dá um livro, assim, desses livros decorativos, livros de mesa, fabuloso para quem faz esporte, né? Para quem curte corrida, triatlon e tal. Exato. Vamos ver. E aí, disso pode gerar outras coisas, né? Pode gerar palestra, pode gerar exposição fotográfica também, né? Claro. Fazer exposição fotográfica de esporte aqui no Brasil é fácil? Existe? É super complicado? Não existe? Na verdade, não é difícil. Não é difícil quando você faz num evento específico. Eu fiz num evento da Maratona de Nova York, num evento da Mizuno, né? Quando você faz num evento específico, não é difícil, né? Agora, eu não tenho a informação se essas exposições para ficar um tempo, eu não tenho esse tipo de informação, né? Entendi. Se é difícil ou não. Entendi. É uma coisa que uma informação que eu vou ter que correr atrás quando eu quiser tornar isso viável. Claro. E como é que tá você hoje, a Fernanda, hoje com mais de 50 anos, fazendo maratona, fazendo como é que você tá ativa hoje na sua corrida do dia a dia? Eu tinha dado uma parada de correr, porque eu estava viajando demais, e aí não estava conseguindo dar conta, estava cansada, aí eu voltei a correr, fiz a volta à ilha agora. Uau, né? Bacana. Um grupo, e assim, vou voltar a participar de provas mais curtas, né? Por enquanto, até porque meu volume tá mais baixo agora. Entendi. Mas eu quero ver se eu consigo fazer, tem a estreia da meia maratona de uma meia rock and roll na América do Sul, que vai ser no Chile. Ah, que legal, os caras estão vindo para cá, Estão vindo para cá, ó, que legal. Eu fiz a estreia na Europa, que foi em Edimburgo, e eu quero fazer a estreia então vamos ver se eu consigo, acho que até lá eu consigo estar bem para voltar a correr meia maratona. A maratona eu não corro desde 2009, né? Você correu quantas? Você tem isso contado? Corri 9. Ah, legal. 9. Um número excelente, né? 5 Nova York, 3 Paris
e uma em Harrisburg, na Pensilvânia, foi uma tentativa de conseguir o índice para Boston, né? Uma tentativa frustrada. Você não conseguiu? Não. Mas eu sempre tive índice para Boston. Entendi. Só que quando pintou a oportunidade, eu fui fazer um trabalho. Eu trabalho para Câmara Turismo, né? Que leva os brasileiros para. Por isso que eu viajo bastante também, consigo viabilizar bastante essas viagens. Você é contratada deles para fotografar os grupos que eles levam para correr aí pelo mundo. Exatamente, para fazer as redes sociais, para fotografar o pessoal, para fazer as dicas, para fazer conteúdo, né? E no meu contrato de trabalho eu tenho algumas provas majors que eu vou ao longo do ano, né? E a Major de Nova York também, que a Major de Nova York acontece em março, né? E alguma outra prova que pode pintar. E aí você tentou pegar o índice nessa aí de Harrisburg? Eu tinha, na verdade, no meu acerto com a Camel, quando eu comecei a trabalhar com a Camel, eu tinha uma viagem para tirar para Boston. Só que eu não queria ir para Boston, na época eu ainda corria, eu ainda estava correndo maratona, estava assim, ativa nessa coisa de maratona. Depois eu, na verdade, acabei desistindo, acabei indo só para meia, né? Sei. E aí eu falei, bom, tudo bem, mas eu quero ir com índice, né? Eu quero correr, quero ir para correr, quero ir com índice. Daí fui ver, meu índice não valia, porque eu tinha feito maratona em 2007, né? E aí não valia, isso foi em 2009, era para correr em 2010. Eu tinha que renovar o índice, né? E aí eu escolhi uma prova, eu fui cobrir a maratona de Nova York e a prova era na Pensilvânia, né? Em Harrisburg, na Pensilvânia, eram 3 horas de trem na semana seguinte. Só que eu fiquei quebrada de cobrir a maratona de Nova York, porque eu andei pra caramba. Imagina fazer uma maratona depois. Não é a melhor estratégia se você quer tempo, né? Ainda mais um índice para Boston. Daí uma coisa que eu aprendi, né? Prova, primeiro corre a prova, depois trabalha, né? Aliás, hoje eu faço isso. Aliás, você que tem bastante contato com o Vanderlei. Qual foi a lição mais valiosa que o Vanderlei te passou? Eu sei que ele passa muitas lições, cara é uma enciclopédia, uma bíblia, é um mestre, como eu disse aqui na introdução da nossa conversa de hoje. Mas qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu do Vanderlei até hoje? O Vanderlei é um cara muito, muito positivo, né? Então, assim, eu lembro, desde que eu comecei a treinar com ele, que ele pedia para eu não ser negativa com os pensamentos, acreditar que as coisas sempre vão dar certo e ter pensamento positivo nas coisas. Eu acho que isso foi a maior lição e eu lembro até hoje, assim, sempre. Ele fala. E me afastar das pessoas negativas, né? Claro, acho que isso é uma coisa que até hoje, assim, me toca, assim, quando acontece alguma coisa eu lembro disso dele, a principal coisa que eu lembro dele é disso. Bacana. Triatlon nunca te seduziu, assim, agora ainda mais agora nessa fase que você já está mais distante das maratonas e tal, o triatlon nunca foi uma opção para você, Fernanda? Não. E eu já pedalei, né? 800 então, é verdade, tá certo. Era só incluir a natação, e eu sei nadar, né? Mas não é uma coisa que te despertou vontade, assim, a ponto de querer se dedicar e participar de alguma prova ou outra? Não, porque, assim, eu acho que assim, que você tem que ter, não, determinação eu acho que eu tenho, né, mas eu acho que o tempo que você despende para um treinamento de triatlon é muito grande, né, e aí sim, aqui a gente tem essa dificuldade de nadar, você precisa ter um lugar para nadar, aí pedalar você precisa, aqui em São Paulo já é mais perigoso, daí... Quando eu pedalava, eu lembro que a gente dependia muito de alguém para ir junto, porque ia para a estrada, tinha que ir com alguém. E eu gosto, na verdade, assim, a corrida para mim, eu desço aqui do meu prédio, saio correndo aqui pela rua e beleza. A praticidade da corrida então, assim, isso acho que pega bastante, assim. Entendi. Essa coisa de eu não ter ido para triatlo, não porque eu não gosto, eu acho muito bacana, mas não me vejo, nunca me vi fazendo triatlo, nunca me vi. Legal. Fernanda, tá muito bacana o papo, mas a gente tem que desligar. Obrigado aí por ter tomado todo esse tempo. E para terminar,
Quem quiser saber aí sobre o seu trabalho, conhecer as tuas fotos, quem quiser te contratar principalmente, enfim, acha onde? Você já falou o teu site, né, que é fernandaparadiso.com.br. Você é ativa nas... .com? Legal, então eu vou colocar aqui nos links do episódio de hoje. Tá. Você é ativa nas redes sociais? Você posta suas fotos bacanas nas redes sociais ou você só fica postando foto do prato que você comeu e das suas pernas saradas de corredora? Eu sou ativa. O Instagram, eu gosto muito do Instagram. Acho que o Instagram é uma mídia legal hoje, assim. Então, acho que quem quer acompanhar meu trabalho, muita coisa está no Instagram, além do meu site pessoal, né, que é um portfólio. No Instagram, que eu tô como F Paradiso, com Z, Paradiso com Z. Aliás, eu vou colocar isso também nos links do episódio de hoje, mas o teu Paradiso é com um Z, né? É com Z. Legal. E você tem Facebook ou Facebook você só usa? Eu tenho Fernanda Paradiso. Ah, legal. Fernanda Paradiso. Bacana, você disse que no teu site também tem um portfólio, né, com alguns exemplos das suas fotos e tudo mais. Tá dividido por áreas, por esporte, por Jogos Olímpicos. Bacana, e as pessoas, as empresas, os empresários, sei lá, as pessoas físicas que estão nos ouvindo podem te procurar se tiverem interesse no teu trabalho e você trabalha dessa maneira hoje, você trabalha... Sim. Enfim, você tem o teu contratinho com a Camel, com uma revista ou outra, mas quem quiser te contratar para fazer fotos e tal, você vive disso também. Exato. Eu faço muita foto para organizador, né? Como eu fazia, na verdade, no Pão de Açúcar, claro, né? Isso, exato. Você faz o institucional, a corrida e tudo, essa coisa direcionada à marca, que o cara precisa fazer o relatório lá para mostrar para a marca, o patrocinador e tal. É isso. Legal, bacana. Às vezes, faço. Legal. E você avisa aqui a gente pra gente divulgar aí se faz sair esse projeto aí do livro das Majors. Aí você vem aqui contar como é que foi, como é que não foi, enfim, a hora que você for lançar. E se você também não conseguir nenhuma editora interessada e quiser também o apoio aqui do Endorfina para estar tentando captar, está à vontade. Beleza, ótimo. Agradeço. Legal, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelas fotos, foi um prazer poder conhecer um pouquinho melhor de como vive, como é que trabalha um fotógrafo maratonista, corredor e aficionado aí por esportes como você. E é isso, Fernanda, obrigado, parabéns. Obrigada, Michel, obrigada. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para a sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.